Muito bem, pessoal. Então, iniciando aqui a nossa aula, vamos primeiro recapitular o que nós fizemos nas aulas anteriores e o que a gente vai propor como desenvolvimento para a aula de hoje e para a aula seguinte. Bom, nós temos aqui o nosso projeto. Esse projeto aqui é aquele projeto em que nós alimentamos um vetor de projetos e nesse vetor de projetos nós tínhamos as seguintes informações: o identificador do projeto, o título do projeto e o dono do projeto. Então, nós construímos essa API aqui para isso. Então, quando eu executo isso aqui, a gente explicou bastante, né? Hoje o nosso foco é o front-end, então eu simplesmente vou colocar yarn dev para poder subir a nossa API. Agora, o nosso back-end aqui já vai estar funcionando. A gente aguarda um pouquinho ele subir. Esperar um pouquinho. Vamos lá. Opa, tudo bem, João? Tranquilo? Beleza. Tudo bem. Então, olha só, o servidor já está iniciado. Então, nesse momento que o servidor está iniciado, o que a gente já pode fazer? Tudo bom? Se a gente vier aqui, olha, no nosso front-end pelo Insomnia, né, que é o software que a gente está utilizando, se a gente listar aqui os dados, não vai aparecer nada, porque o vetor está vazio. Mas se eu for criar um projeto, por exemplo, eu vou vir aqui em projetos e vou, aqui no JSON, vou criar um projeto front-end com React JS e o dono vai ser o Rubens. Se eu fizer isso aqui, beleza, ele criou. Se eu for listar, ele vai listar o projeto. Muito bem, vou criar mais um aqui. Vou criar um front-end com React Native. O dono vai ser a Sandra. Eu listou a Sandra, agora eu vou listar todos os projetos, está tudo aqui. Muito bem. Então, agora a gente parte para o front-end que foi desenvolvido. Oi, tudo bom? E que a gente vai agora implementar. Vou mostrar para vocês a implementação. Opa, tudo bem, Lucas? É exatamente esse front-end aqui, olha. E ele tem uma característica diferente daquela que nós fizemos na última aula. Então, eu vou executar, para vocês verem a aplicação funcionando, também com yarn dev. A gente vai subir aqui o nosso front-end, né? Então, ele está rodando aqui, ó, na porta 8080, né? No nosso domínio localhost. Então, eu vou lá no nosso navegador, vou abrir uma aba aqui e vou executar. Está lá. Então, vocês observem que quando eu executei, ele já mostrou aqui os dois usuários, os dois projetos que foram criados com os seus donos. E aqui a gente percebe uma interface diferente. Porque nessa interface, diferentemente da aula passada, eu vou poder entrar com o título do projeto e o dono do projeto. E assim, de uma forma dinâmica, assim como nós fazíamos aqui, olha, no Insomnia, o nosso projeto também vai permitir essa inserção. Tá? Então, deixa eu só receber aqui o Lucas. Tudo bem, Lucas? Então, olha só. Eu aqui... Opa! Chegando gente aí, Oswaldo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui título do projeto. Vamos colocar assim, Node.js. Vamos colocar aqui o Linderson. Se eu clicar em adicionar projeto, olha o que ele faz. Ele já adicionou aqui, ó, novo projeto. Da mesma forma que nós fazíamos aqui, ó, no Insomnia. Tanto que se eu vier listar aqui agora, olha, ele vai mostrar os três. Opa, é o Reinaldo. Então, agora nós temos dois front-ends sendo executados e um detalhe. Esse aqui está bem dinâmico. Ele já me permite uma inserção por meio desse meu front-end. Até a aula passada, esse nosso front-end aqui ele não tinha essa interface. Então, é isso que a gente
É essa implementação que eu vou estar apresentando para vocês. E isso é a Daiane. E com essa, a partir dessa explicação, vocês vão desenvolver uma interface também para o outro projeto que nós temos, que é o nosso projeto proposto. Bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar no código agora. Eu vou explicar para vocês as diferenças, ou melhor, essas novas implementações que nós fizemos para tornar a aplicação mais dinâmica. Então, com isso, você vai conseguir construir um formulário, né, de uma forma assim, mais completa. Então, vamos lá. Eu vou entrar agora nessa aplicação e vou explicar para vocês quais foram as implementações. Então, vejam bem. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu preciso receber o título e receber o dono. Para isso, eu criei essas duas caixinhas de texto, para título e para dono. Então, quando eu digitar aqui um valor para o título, qual que vai ser a lógica que a gente vai utilizar? Eu vou inserir dentro desse vetor aqui, ó, lá, eu vou inserir dentro do meu vetor de projetos essas informações. Claro, além do título e do dono, eu vou colocar também o ID. O ID também faz parte. Tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa explicação. Diferentemente do que a gente fez nas últimas aulas, a gente criou aqui, olha, mais dois estados. Nós temos aqui os projects, que é o nosso vetor, e esse projeto, a gente está usando aqui um hook, que eu já comentei com vocês na nossa parte conceitual, que vai nos permitir trabalhar com esse vetor dentro do estado. Esse conceito de estado é bem interessante, só relembrando um pouquinho, quando a gente altera alguma coisa, alguma variável de estado, ele automaticamente vai atualizar a nossa página. Tá? Então, essa é a estratégia do uso de estados. E aí, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o seguinte, a gente criou essas duas caixinhas de texto lá no nosso front-end, lá no nosso formulário, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, só que foi necessário nós criarmos mais duas variáveis de estado. Então, nós criamos aqui o new title e o new owner, que são, na verdade, constantes, né? Que a gente criou. Deixa eu ver aqui quem chegou aqui. É o Levi. Então, uma das estratégias que a gente utiliza, e isso é muito importante vocês entenderem, quando a gente vai trabalhar com uma entrada de dados como essa, com essas caixinhas de texto aqui, ó, é uma das alternativas. Existem outras, tá? Uma delas é nós criarmos uma variável de estado, ou uma constante, né, como queiram, para cada uma dessas entradas que a gente fizer. Tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar dessa característica de imutabilidade das variáveis de estado. A gente não consegue simplesmente atribuir um valor para a nossa variável, como a gente fazia lá nas linguagens de programação que a gente já estudou até aqui. Ela tem que ser reconstruída. Então, para isso, sempre que eu criar uma variável do tipo, como essa, new title, eu tenho que criar um set new title. E esse set new title vai me permitir reconstruir essa variável. Se eu quiser atribuir um novo valor para ela, eu utilizo o new title. Assim como, se eu quiser inserir um outro elemento para dentro do meu vetor de projetos, eu vou utilizar o set projects para isso. Tá? Então, agora, a gente tem um vetor chamado projects, a gente tem um set projects, que vai me permitir inserir dados nesse nosso vetor, e a gente tem essas duas variáveis, o new title e o new owner, que serão responsáveis por receber esses dados aqui na tela.
Então, a gente vai atribuir os valores para o new title e para o new owner por meio desse set new title e do set new owner. Então, a gente vai utilizar aqui uma estratégia onde eu vou receber o dado lá no meu formulário e vou transferir para essas variáveis. A partir daí, eu pego essas variáveis e jogo para dentro do vetor. Essa é uma lógica, é a lógica que a gente está utilizando. Tá? Então, como eu falei na aula passada, a gente começa aqui definindo, fazendo as importações. A gente importou o React, importamos esses hooks que a gente está utilizando, né, que é use state, onde nós vamos colocar as variáveis de estado. Utilizamos o use effect, que é uma alternativa que a gente utiliza, né, e sempre que a gente inicia quando a gente exibe o formulário, essa função aqui ela é executada. Então, a gente adota uma estratégia para isso também. Criamos aqui um header, que faz parte do componente que a gente está utilizando aqui, né, no nosso formulário, a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa nossa API aqui é a API, a gente definiu essa API para poder acessar esse nosso back-end, afinal de contas, esse back-end aqui tem que estar funcionando. Nós estamos consumindo essa API que nós criamos, que é a API Second Project Node.js. Então, toda essa movimentação para dentro do Vetor Projects é feito pela nossa API. As rotas serão chamadas por essa nossa aplicação, por esse front-end. Tá? E aí, agora, a gente vai analisar essa lógica do nosso front-end, que vai, de uma vez, substituir aqui o nosso Insomnia. Então, vamos lá. Então, feito isso, a gente criou aqui um background, né? Você se lembra? Eu comentei isso naquela aplicação anterior, para colocar essa imagenzinha aqui, ó, no nosso formulário. A gente criou o form, definimos um componente chamado form. Os estilos, a estilização dele está dentro desse arquivo styles. Então, dentro desses styles aqui, eu configurei a estilização do meu formulário. Então, a gente tem aqui estilização para o meu formulário, né? A estilização para todo o corpo, para o input, que é essa caixinha de texto aqui. Então, essa é a estilização dela, que é o CSS. O botão, a gente definiu a característica visual desse botão aqui, ó, por meio desse CSS aqui também. Então, se a gente quiser mudar essas características, basta a gente vir aqui no CSS e alterar. Tá? Muito bem, então, voltamos aqui para a parte mais importante. Então, vamos lá. Então, uma vez entendido isso aqui, a gente vai agora utilizar a nossa função chamada app. Então, essa função aqui que vai ser responsável pelo nosso front-end. Então, eu já expliquei para vocês que a gente começou já definindo essas três variáveis de estado, vamos dizer assim, né? E, em seguida, o que a gente vai fazer? A gente criou aqui uma função chamada useEffect, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Criamos uma função chamada handle input change new title. Criamos uma outra função chamada range input change new owner. Criamos uma outra função chamada add new project. Então, vocês observem que são funções, né, que a gente criou, tudo JavaScript. Não tem nada ainda de visual, né, nisso aqui. Isso aqui é tudo lógica. E dentro dessa nossa função aqui, ó, o que a gente fez? Olha, a gente definiu aqui a nossa rota de projetos. Então, a nossa lógica está concentrada aqui dentro dessa funçãozinha aqui para adicionar um projeto. Opa! Deixa eu voltar aqui. Essa funçãozinha aqui, ó, está da linha 33 até a linha 50. Tá? Bom, agora sim, agora vem o nosso front-end. O front-end está aqui, ó, o nosso formulário. O que aparece de fato na tela está aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Que é exatamente esse return aqui. Então, lembrando novamente que isso aqui é uma das estratégias de implementação de front-end utilizando o React. Existem outras, tá? Essa aqui eu considero bem simples para a gente poder iniciar.
desenvolvimento. Então, olha só. Agora a gente vai entender aqui a construção do nosso formulário. Então, aqui, ó, coloquei aqui, ó, form. Esse form vai representar tudo isso aqui, do nosso formulário. Dentro dele, a primeira coisa que eu criei, então vocês lembram que esse form aqui, ó, foi esse componente que eu defini aqui em cima, ó, ele é componente. Então, a estilização desse form que eu coloquei aqui está dentro dos styles, tá? Então, todos os componentes que a gente utiliza, a estilização é feita aqui dentro. O CSS fica aqui, tá? De acordo com essa lógica. Tá? Muito bem. Foi só para relembrar esse ponto. Agora, aqui a gente já está utilizando um componente de imagem. Por quê? Porque eu quero colocar essa imagenzinha aqui. Então, observe que agora a coisa é sequencial, é top-down. Então, à medida que a gente for descendo aqui, a gente vai ver a construção do formulário. Em primeiro lugar, veio a nossa imagem. Por meio desse background aqui, ó. Esse source background é onde está a nossa imagem. Definimos aqui um tamanho de 200, uma largura de 200. Aí pulamos uma linha, esse BR aqui para pular uma linha. Aí depois vem o input, que é um outro componente, que é o mesmo, inclusive, do de baixo. Eu criei 2 inputs, né? E a estilização dele também está aqui no style. Aqui, ó. Aqui dentro. Então, eu quero escrever uma caixinha lá no formulário. Como é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, informe o título do projeto, é exatamente isso que eu fiz aqui. Coloquei input, do tipo texto. Esse placeholder é para poder colocar um títulozinho aqui, né? Só para poder dizer para a gente poder explicar para o usuário, né? O que ele tem que informar no campo, né? É uma boa prática utilizar o placeholder. E aí a gente colocou aqui, ó, value new title. Vocês se lembram de que quem é new title? Olha, isso aqui é para eu entrar com o título do projeto, não é isso? Vamos voltar aqui em cima, olha. Nós criamos aqui o new title, olha. E aquela variável de estado. Tá? Então, sempre que eu faço referência a esse new title aqui, automaticamente é feito o quê? A renderização da minha tela. O formulário é renderizado. Então, nesse momento aqui, ele já seria renderizado. Ou seja, o valor que vai ser informado aqui vai ser atribuído para new title. O que eu digitar aqui vem para new title. Tá? Agora, uma lógica muito interessante, que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, ó, é nesse evento onChange. Esse evento onChange significa o seguinte: qualquer alteração que eu fizer, qualquer digitação que eu faça aqui dentro dessa caixinha, ele vai executar esse método, essa função handle input change new title, quer dizer, lidando com a entrada de dados do new title. Tá? Então, vamos agora dar uma olhada nessa função aqui. Ó. Vocês observem que, só um comentário rápido, olha, que a mesma coisa que eu faço para o título, eu faço também para o dono, olha. Você vê que a lógica é exatamente a mesma. Então, se eu tivesse 30 campos, 20 campos aqui, eu faria exatamente isso. Uma caixinha embaixo da outra. Desse jeitinho aqui. É claro que, aqui, por exemplo, eu coloquei new owner. Aqui eu coloquei new title, quer dizer, as variáveis de estado que eu criei lá em cima, elas serão correspondentes às minhas caixas de texto que eu estou criando aqui. Ok? Bom, então, vamos lá. Vamos analisar esse handle input change new title. Esse handle input change new owner segue a mesma analogia, tá? Vamos analisar isso aqui para a gente poder entender. Legal. Então, olha só. O valor vai ser atribuído para new title. Então, vamos lá. Ó, eu vou entrar dentro dessa função. Quando eu pressiono a tecla Ctrl, movimento o indicador do mouse até o nome da função, ó, ele vira uma mãozinha, tá vendo? Inclusive, olha, ele já mostra, inclusive, a estrutura da minha função. Ele fez esse desenho aí. Isso é o Visual Studio Code, que nos facilita, né? Então, eu vou dar um cliquezinho para entrar lá na função. Ó, entrei na função. Vocês viram que ele já tinha feito um preview dela antes, né? Assim que eu passei o mouse em cima.
Então, isso aqui, na verdade, gente, é uma estratégia que nós utilizamos. Isso aqui é uma estratégia envolvendo o JavaScript. Esse target aqui, que a gente está utilizando, e esse E que eu estou recebendo como parâmetro, é uma estratégia que eu uso para que ele não renderize a tela, para que não haja digamos assim, para que essa tela não seja modificada na medida que eu vou digitando os valores. Então, quando eu digito qualquer letra, quando eu digito a letra A aqui, por exemplo, ó, o projeto, boto o R aqui, ó, quando eu boto a letra R, ele já entra aqui dentro. Então, quando ele entra aqui dentro, ele pega o valor, isso aí, por meio do JavaScript. Então, vamos voltar lá para o handle, para a gente entender aqui, ó. Olha só, aqui embaixo, olha. Quando a gente fez esse onChange, chamou essa função, esse valor aqui, olha, o estado dessa caixinha, ele é passado para dentro desse input, por meio desse E, que funciona como objeto. E aí, o valor que foi informado, ele vai ser passado para dentro desse set new title. Ou melhor, eu estou falando sobre estou falando de new title, isso mesmo. Então, se eu digitei o R aqui, eu vou receber esse R aqui, ó, nesse handle input, vou receber, e vou passar como parâmetro para dentro do set new title. Aí eu vou dar uma parada aqui e vou lá para cima para a gente poder relembrar esse set new title. Falei com vocês o seguinte: sempre que eu quiser atribuir um valor para essa variável new title, eu tenho que fazer por meio do set new title. Lembra que eu comentei isso? Então aqui, olha, eu estou fazendo exatamente isso. Cada letra que eu passo para dentro do set new title vai ser atribuída para o meu new title. Então, esse R, nesse momento, já passou aqui para o new title. Tá? Por quê? Porque são essas variáveis de estado que a gente tem para receber o título. Essa é uma estratégia, tá? Que a gente utiliza, que vocês viram que funciona perfeitamente. Então, agora, voltando aqui para o nosso formulário, a mesma estratégia que eu fiz aqui para o new title, eu também faço para o new owner. Tá? Considerando que o valor final que vai ser atribuído é o new title. Quer dizer, o valor que é exibido nessa caixinha é o new title. Tá certo? E aqui embaixo, olha, exatamente a mesma coisa. No caso do new owner, olha, quando eu coloco onChange, random input change new owner, vou pressionar a tecla Ctrl, passei o indicador no mouse em cima do handle. Olha só, ele já mostra ali um previewzinho da função em cima, tá vendo? Mas como eu quero ir lá na linha da função, observe que eu estou na linha 67. Ó. Quando eu clicar aqui, ó, eu vou lá para a linha 29, onde está aquela minha função. Tá? Então, essa é uma dica. Para vocês desenvolverem uma aplicaçãozinha de entrada de dados parecida com a minha, vocês deverão criar essas funçõezinhas para cada entrada que vocês forem fazer. Tá? Feito isso, o que acontece? Quando eu continuo digitando aqui, olha, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar assim, ó, front-end com Angular. Beleza. Quando eu terminei essa digitação, quando eu dou um tab aqui, ó, pulei por debaixo, esse valor aqui que eu digitei, esse vai ser o valor associado ao new title. E agora eu entro aguardando o new owner. Faço essa digitação. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou digitar. O dono do projeto aqui, por exemplo, pode ser o Lucas. Lucas. Agora, eu, como usuário, teoricamente, o que eu vou fazer? Eu já informei os dados, vou clicar no botão Add Project, né? Adicionar projeto, não é isso? Vamos ver lá na aplicação como é que a gente programou esse comportamento. O clique nesse adicionar projeto. Vamos lá. Bom, então, olha, aqui a gente mostrou, recapitulando, aqui a gente mostrou a imagem, aqui a gente fez as entradas, né? Paramos aqui. E aqui embaixo já vem uma outra seção do nosso projeto, olha. Observem que eu criei um header aqui, ó, header. E aí vocês podem observar que esse header aqui, olha,
Ó, Lohan. É exatamente esse trecho aqui, ó. Observem que aqui, ó, Header Title Project, olha aqui, ó. Projects. Aqui, olha, eu criei uma lista por meio dessa tag UL, onde eu defini uma linha. E essa minha linha, ela contém o título e o dono, olha. O título e o dono, tá? Muito bem, só que eu não vou comentar sobre o header ainda não. Eu vou falar primeiro sobre o botão. Porque esse botão aqui, ó, ele vem logo em seguida. E agora olha o detalhe, olha, muita atenção, hein? Muita atenção. Olha, esse botão aqui. Nesse button, eu já estou... Aqui em cima, na caixinha, eu utilizei um evento onChange. Ou seja, para cada alteração que tiver na caixinha de texto, ele vai executar esse método. Agora, aqui não. Aqui, esse botão, eu criei um evento chamado onClick. Ou seja, ao clicar no botão, ele executa esse método aqui, ó, Add New Project. Tá? Então, esse componente button, ele também foi renderizado aqui, ó, esse style, a gente renderizou ele aqui, né? Se eu quisesse mudar a cor, fazer qualquer coisa, eu faria aqui dentro. E aqui, eu defini esse evento, para quê? Porque a minha lógica vai estar toda dentro desse Add New Project, desse adicionar projeto. Então, é para lá que a gente vai agora. Então, eu vou clicar, vou pressionar aqui a tecla Ctrl, vou movimentar o mouse até o Add New Project. Vou clicar aqui, ó, vou dar um clique e vou lá, tá vendo? Ele já fez o preview aqui, tá vendo? Olha, da minha função. Vou clicar aqui, ó. Já estou lá. Agora, gente, vamos analisar com toda a atenção do mundo essa função aqui, ó. O charme da aplicação está aqui dentro, dessa função aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Muita atenção, tá? Muita atenção agora, tá, pessoal? Aqui, a gente começou definindo essa função e já veio uma novidade, olha. A gente colocou um async aqui, ó. Diferentemente do que a gente colocou nessa função mais simples. Por quê? Vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção. Lohan e Levi, vamos lá. Aqui, olha, a gente colocou como assíncrono. Por quê? Porque dentro dessa, na linha 37, quando eu chamo a minha API, eu coloquei um await. Pense o seguinte, eu já tinha comentado isso numa aula anterior, mas eu vou novamente dar uma reforçada com vocês aqui. Olha só, quando eu dou um clique nesse botão aqui, vocês concordam comigo que eu estou chamando uma API, estou chamando a minha API Projects, é essa mesma API que nós definimos aqui para o Insomnium, onde tem essa rota Projects. Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui é um front-end. Não necessariamente essa minha API aqui, ó, essa API que está sendo executada aqui, não necessariamente ela tem que me retornar na hora, naquele momento exato. Pode ser que haja, não seja real-time, pode ser que haja algum processamento, ou o servidor fique inoperante por alguns instantes, e, de repente, ele não vai me dar uma resposta na hora. Então, essa estratégia do async, await, é exatamente para isso, para indicar o seguinte, olha, esse vai ser um processamento assíncrono, não necessariamente ele vai ser real-time. Ou seja, ele não vai ser síncrono, ele vai ser assíncrono. O síncrono exatamente é o que a gente está fazendo aqui nesse nosso encontro. Eu estou gravando a aula, estou falando aqui e tal, e vocês estão me acompanhando. Tem gente que está em casa me acompanhando. Isso é um momento síncrono, né? Agora, o assíncrono é como se fosse um e-mail, que eu mando uma mensagem, eu não sei que horas que o cara vai ler, que horas que ele vai me responder, né? Isso o que é diferente do síncrono, né? Que é o processamento assíncrono. E a await é exatamente isso. Ele vai aguardar até que haja uma resposta lá do meu servidor. Então, com base nisso, vamos analisar essa lógica. Olha só, em primeiro lugar, a gente faz o seguinte, esse e.privateDefault é para... Opa, tem alguém aí querendo acessar? Vou ver aqui quem que é. É o Lohan. Beleza, Lohan. Vamos lá.
Então, vamos lá. Olha só. Esse e.prevent default é exatamente para evitar o refresh da página. Porque, normalmente, o que acontece quando você trabalha com HTML puro e simples, quando você clica nesse botão aqui, ele faz o refresh da página. Eu não quero que isso aconteça. Então, a estratégia em JavaScript é essa aqui, ó. e.prevent default, tá? Isso aqui é uma receitinha de bolo, tá, gente? Agora sim, agora vem a minha lógica. Olha só, o que eu faço aqui, ó? Set new title, e vou atribuir os valores, né? O valor definitivo para o meu título. Coloquei aqui set new owner, que é o valor definitivo para o dono. Quer dizer, aqui, olha, as minhas variáveis new title e new owner estarão agora com esses valores definidos para que eu possa utilizá-las aqui embaixo, olha. Então, agora o new title é o front-end com Angular e o new owner é o Lucas. E o que a gente faz agora das linhas 37 até a 40? Olha só como é que é interessante, ó. Eu executo a minha API. Fazendo uma analogia, pessoal, lá com o Insomnia, essa API aqui, ela representa o quê? Ó? Aqui no meu Insomnia, essa API é como se fosse a minha base URL, ó. É localhost, 2.3333. Né? E a gente pode até relembrar aqui a nossa API, ela está dentro do serviço, ó, a API aqui, ó, tá vendo? Esse é o caminho dela, tá? Então, essa nossa base URL é que é isso aqui, ó, essa API. O post é exatamente aquilo que a gente define aqui, ó. No caso, estou criando um usuário, ó, exatamente o que a gente define aqui, ó. É o verbo que eu vou utilizar, tá? E o project é a nossa rota. Então, gente, em outras palavras, essa linha aqui é exatamente essa aqui do Insomnia, que a gente fez aqui em cima. Tá? Só falta fazer o quê? Passar para a nossa API isso aqui, ó. O corpo da requisição, que aqui nós fazíamos por meio desse JSON, lá no nosso front-end a gente faz assim, ó. Eu coloco API.post e aqui eu tenho dois parâmetros, olha. É o que está entre esses parênteses azuis, olha. No primeiro parâmetro é a rota. O segundo parâmetro é o quê? É o corpo da requisição. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, title front, que recebe front-end com React Native, é isso aqui. Title, dois pontos. Esse new title é uma estratégia que eu utilizo para poder passar, entre aspas, o título para minha variável title. E esse new owner, eu estou passando exatamente para o owner. Tá? Com isso, gente, no momento que a minha API responder, ó, quando ele fizer o post, ele chamou. Ele vem aqui na API, olha, toma, recebe essas informações. A minha API vai receber essas informações, aí eu vou entrar aqui, vamos relembrar aqui, né? Eu vou entrar aqui naquela rotina de inclusão, ó. A minha API aqui vai receber esses dados, ó, recebe os dados, faz um push e retorna lá para o front-end o quê? Aquilo que foi inserido, projeto. O objeto que foi inserido. E aí, o que a gente faz aqui, ó? Na linha 42, eu crio aqui uma constante chamada project, né, que é uma espécie de variável, que vai receber o quê? A resposta, que é o response. Observe aqui, ó, quando a gente chamou a API, a resposta foi atribuída ao response. E esse response, ele tem essa funçãozinha data, olha. Esse data, que faz parte do response, observem esse previewzinho que ele fez aqui, ó, faz parte do Axios. Lembra? Eu disse isso para vocês. Sempre que a gente vai consumir uma API, a gente tem que importar essa biblioteca Axios. Ela vai fazer parte agora do nosso projeto. Tá? E aí, eu pego os dados e jogo para dentro do project. O que está dentro desse project agora, pessoal? Título e o dono. Tá? Isso aqui é só para mostrar na tela, desnecessário, nem precisaria. Aqui, mostrar na tela, não, mostrar aqui no terminal.
desnecessário, nem precisaria. Agora, o importante mesmo é isso aqui embaixo. Ó. O que a gente faz aqui? Ó? Eu utilizo esse set project, e aí, nesse set project, a gente vai aqui em cima, vamos relembrar, ó, sempre que eu quero alterar o meu vetor de projects, eu tenho que trabalhar com set project. Assim como eu fiz com title, com new title e set new title, eu estou fazendo aqui com set projects. Tá? Pronto, gente. Olha só. E a gente conclui aqui, ó. Ele pega esse projeto, então, olha, esse set projects, olha só. Ele está recebendo esse colchete. Esse colchete, o que eu faço aqui dentro? Eu pego esse project, que seria aqui, ó, com título ou title, front-end com Angular e owner com Lucas, eu pego isso, esse objeto projeto, que eu estou cadastrando agora, e jogo para dentro do vetor. Né? Esse spread operator aqui, ele reconstrói os projetos. Tá? Ele pega o que estava no projeto, ele reconstrói com esse novo projeto. Então, se eu tinha esses 3 agora eu tenho um quarto. Ele reconstrói isso aqui com os 3 anteriores mais esse quarto. E depois eu zero as minhas variáveis. O set new title e o set new owner. Né? Por quê? Para a gente poder limpar essas caixinhas, né? Essas caixinhas de texto. E depois que ele executar isso aqui, ele volta naquele estado onde o formulário vai ficar guardando uma nova entrada. Tá? Então, a execução dessa função aqui é isso aqui agora. Ó. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Só que ele faz de uma forma muito rápida. Você vê que ele renderizou a página e, com aquele conceito SPA, Single Page Application, ele pareceu um desktop, né? Nem pareceu que houve refresh de página, né? Ele já atualizou os dados. Tá? Então, gente, se eu tivesse que gravar isso aqui num banco de dados, alguma coisa assim, eu faria tudo dentro dessa função. Ó. Essa funçãozinha aqui. Faria tudo aqui dentro. Tá? Então, a minha parte visual está aqui. Ó. E a minha lógica de inclusão, de entrada de dados, são essas funçõezinhas auxiliares que a gente utilizou. Tá certo? Sempre lembrando de quando a gente exibe a página, olha, quando a gente exibe a página, quando ele inicia uma página, ele entra executando essa função, useEffect. E o que indica isso é esse parâmetro aqui vazio, tá vendo? Esse vetor aqui vazio. E o que ele faz nesse momento? Aí eu chamo a API, ó, projects, tá? Agora, como do tipo get, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É como se eu viesse aqui e clicasse em listagem de todos os projetos. Ele pega tudo isso aqui, ó, e joga para dentro desse set projects. Quando eu jogo para dentro de set projects, ele está alimentando, na verdade, quem? Os projetos, os projects. Tá? E aí, ele vai e faz, para a gente terminar agora, isso aqui, ó, esse header. Esse header é exatamente onde eu estou usando aqui o vetor de projetos. Essa função aqui, map, é para poder varrer todos os meus projetos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho todos esses projetos. Imagina que eu tenho um vetor de 1, 2, 3, 4 objetos. Ele vai varrer todo esse projeto. E para cada projeto, ele vai pegar o título do projeto, vai renderizar. O dono do projeto vai renderizar. Ele vai ficar nesse loopzinho aqui, ó. Esse map aqui, ele faz um loopzinho. É uma interação. 1, 2, 3, 4 vezes. E aí, o resultado disso aqui, dessa interação em que ele vai atribuindo para título e para dono, é o que vocês veem aqui, ó. É o que aparece aqui. Tá? Então, se eu fosse colocar mais um aqui, um título aqui seria Java. Seria aqui o Oswaldo. Quando eu clicar aqui, ó, ele automaticamente vai fazer tudo aquilo que eu expliquei e vai novamente rodar isso aqui. Ó. Ele vai alimentar esse vetor de projetos
ele vai rodar aqui dentro e vai listar, além dos 4 que já tem, porque ele refaz tudo isso aqui, ele vai listar agora esse quinto, ó. Já listou o quinto. E já limpou as 2 caixinhas, ó. O que faz isso é esse header aqui, ó. E a renderização desse header, ou melhor, a estilização desse header também está aqui no index, desculpe, no styles.js. Está aqui o header. Opa! Cadê o meu header? Cadê? Acho que eu não renderizei, né? Acho que eu não renderizei. Ah, não, aqui ele vai pegar as características de todo o corpo da minha página, tá? De toda a minha página. Eu não fiz especificamente do header, tá? Bom, a lógica e as funcionalidades são essas que a gente fez. Então, dessa forma, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui meu back-end, que é essa aplicação aqui, ó, que está aguardando ser consumida pelos front-ends, e eu tenho aqui um front-end criado que agora passa a substituir o Insomnia. Eu não preciso mais agora utilizar o Insomnia. Lá para o meu usuário final, eu vou passar o quê? Essa minha aplicação front-end. É como se, por exemplo, a Sandra, lá no escritório de contabilidade dela, ela tivesse um aplicativo como esse aqui, para ela poder inserir os dados de uma forma, assim, forçosamente, né? Lá nos cadastros dela. Bom, mas se ela tem um programa como esse, que faz tudo de uma forma muito mais amigável, é muito mais interessante você usar só isso aqui. Até porque isso aqui você pode fazer do seu jeito. Implementar críticas, implementar uma série de coisas. O Insomnia não, o Insomnia a gente já sabe, né? Você não tem como criar validações, coisas desse tipo dentro dele. Agora aqui eu tenho. É nisso que a gente vai crescer agora. Tá ok? Bom, então, eu vou encerrar aqui essa gravação para não esticar e a gente vai parar para verificar aí as perguntas, dúvidas e as tarefas para as próximas aulas, tá? Então, vamos lá.